Aleluia. Você pode sentar, amém? Estão liberados, tá, gente? Qualquer coisa eu chamo. Aleluia. Eu estou muito animada de estar aqui essa manhã. De fato, eu considero a Igreja Zoe como uma das minhas casas. Eu me sinto muito bem acolhida e bem recebida nesse lugar. Amém, queridos? Glória a Deus pela tua vida, pela disposição do teu coração em estar aqui esta manhã para aprender da palavra de Deus. Porque a palavra é viva e eficaz e é poderosa para mudar, transformar as nossas vidas. Uma palavra vinda de Deus pode mudar o destino das nossas vidas. E para você que está em casa, seja bem-vindo à nossa reunião. Gera expectativa, porque eu creio que as pessoas que estão aqui serão transformadas e você também. Amém? Então, eu queria que você fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça e nós iremos orar. Senhor, nós te rendemos graças por essa manhã. Obrigada por tão grande salvação que nos alcançou. Obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz, é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminhar. Senhor, nós somos tão gratos pelo teu grande amor que nos alcançou, pelo sangue de Jesus que vertido naquela cruz é a nossa redenção, é a nossa remissão. Eu coloco diante de você, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos. Concede a cada um deles espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da sua vontade, para que eles possam entender a vocação para a qual foram chamados. Eu declaro em nome de Jesus, pelo ensino da tua palavra, pela revelação da tua palavra, cada um dos meus irmãos saindo daqui transformados, alcançados em nome de Jesus. Não mais um culto, nem mais uma manhã, mas uma manhã de transformação, de mudança de mentalidade, para que nós possamos cumprir a vocação para a qual fomos chamados aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. Gera expectativa no teu coração, amém, irmãos? Tudo depende da sua expectativa. Se a sua expectativa é pequena, você também vai ser alcançado num nível baixo. Mas se você elevar a sua expectativa no Senhor, Ele vai te surpreender. E você vai sair daqui totalmente alcançado. Esse não é mais um culto, não é mais uma reunião. Eu sempre gosto de falar sobre isso. Porque nós não podemos tratar os cultos, os eventos, as reuniões como mais uma. Porque se tratarmos dessa forma, será apenas mais uma nas nossas vidas. Ou seja, sairemos da mesma forma. Mas se eu e você tivermos o zelo, o cuidado de estarmos aqui conectados com o Senhor, ligados com a sua palavra, nós sairemos daqui transformados. Amém? Porque o objetivo de vir à igreja, de congregar, irmãos, é aprender a palavra, para que nós possamos colocá-la em prática e sermos transformados. Amém? Então gera expectativa, abre teu coração. Não deixa essa ser mais uma manhã, mais um dia, porque senão nem vale a pena. Né? Você já pensou que você poderia estar em casa dormindo até agora? Eu já pensei. Não é verdade? Você poderia estar em casa, irmão, de boa, dormindo até agora. Entendeu? Então, bem tranquila, assistindo um programa de televisão. Mas você decidiu vir aqui. Então, já que você veio, receba. O meu pastor no Brasil, o pastor João Roberto, em Campina Grande, ele sempre diz algo assim: já que você veio, querido, receba. Porque agora não tem mais o que fazer, você já está aqui. Então, já que já está aqui, receba. Amém? Então, hoje eu vou ministrar um assunto que eu gosto bastante. De fato, eu pensava que eu ia falar uma outra mensagem, mas ontem eu passei um bom tempo orando e colocando a minha vida diante do Senhor, e ficou bem claro no meu espírito que eu deveria ministrar sobre esse assunto. Eu já ministrei sobre ele no culto de família em Campina Grande, e eu gosto bastante desse assunto, que é sobre família. Eu sei que eu não sou casada, eu sei que eu não tenho filhos, mas, queridos, deixa eu te dizer algo. A unção de Deus está sobre a minha vida e me capacita a pregar o que está escrito nessa palavra. Amém? Então você vai se apegar ao que o Senhor vai instruir no teu coração sobre família. Porque uma família forte, a igreja é forte. Amém? Uma igreja, ela é constituída por famílias fortes. E esse é um assunto que deve ser ensinado na igreja. Amém? Deve ser ensinado aos pais, aos filhos, como se portar. Aquilo que está escrito na palavra de Deus sobre uma boa esposa, um bom esposo, bons filhos, é necessário, porque isso é a vida prática. Não é verdade? Qual é a sua vida prática? A sua vida prática, irmã, é de todo dia com sua família. Certo? Com seu cônjuge, ou com seus filhos, com seus netos, com seus pais.
Mas certamente que a sua vida do dia a dia, de todos os dias, é em família. Talvez sua família seja constituída apenas por você e um filho, por você e uma tia, mas você tem uma família. Talvez você está morando sozinho por um tempo da sua vida, mas ainda assim você tem uma família. E nós precisamos aprender o que a palavra diz sobre família. Amém? Eu sei que você já ouviu aquele versículo da palavra de Deus que está lá em Josué capítulo 24, que diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você já ouviu essa passagem? O que é interessante desse versículo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é que o capítulo 24 de Josué é as últimas palavras dele se despedindo do povo de Israel. E uma das coisas que Josué começa a falar é dizer, o Senhor concedeu grandes livramentos a vocês. O Senhor fez uma promessa da terra que mana leite e mel. E junto dessa promessa, nós passamos por algumas batalhas, algumas guerras, para conquistar essa terra. E em cada situação como essa, Deus concedeu livramentos a vocês. E uma das coisas que ele fala no versículo 15, irmãos, diz assim, Josué terminou dizendo, isso na Nova Linguagem Internacional. Na linguagem de hoje. Portanto, agora temam a Deus, o Senhor. Isso Josué falando para o povo de Israel. Portanto, agora temam a Deus, o Senhor. Sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito e sirvam o Senhor. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, Josué falando, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Irmãos, veja como é interessante. Ele estava dando uma exortação ao povo de Israel, trazendo à lembrança deles os grandes livramentos que Deus tinha concedido a eles. E aí ele diz, diante de um Deus tão maravilhoso, a resposta que nós devemos dar é de servi-lo, é de adorá-lo, é de reconhecê-lo. É tirar das nossas casas, das nossas vidas, aquilo que não agrada ao Senhor. Os deuses do Egito, os hábitos antigos. E aí ele começa a dizer, vocês precisam decidir a quem vocês vão servir. A esse Deus que concedeu livramentos ou a situações passadas e antigas. Aí ele diz, porém, então vocês decidam. Ele termina de dizer, vocês decidam. Aí ele mesmo dá a resposta, porém, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Irmãos, não é interessante que ele não disse assim, eu e a minha cidade, eu e o meu país. Não, ele disse, eu e minha família serviremos ao Senhor. Porque o que Deus tem para fazer nas nossas vidas, na nossa nação, eu estou dizendo Portugal também, minha nação, começa na sua família, na sua casa. Amém? É na nossa família que nós demonstramos quem nós somos. Porque aqui, irmãos, a verdade é, aleluia, glória a Deus, é fácil dar paz a todo mundo, rir para todo mundo, né? O irmão pisa no teu calo, mas aí, assim, daqui a pouco você perdoa, esquece, já está tudo sob controle. Mas o negócio pega mesmo é dentro de casa. E quer saber quem é uma pessoa? Você tem que ir morar com ela, ir para dentro de casa com ela. Agora, morar mesmo. Não é apenas a casa ser uma pousada, não. Ou seja, a pessoa entra e sai, não. É morar mesmo. É comer 1 quilo de sal com aquela pessoa todo dia dentro de casa. Você sabe quem ela é. De verdade. Porque aí não tem como. Na vida privada, na vida íntima, não tem como você mascarar. Não tem como eu e você mascarar. Tudo fica patente, tudo fica latente. Não tem o que fazer. Não dá para você o tempo todo fazer pose de super espiritual. Não tem como. Amém? Ou é ou não é. E é a vida privada que revela quem nós somos. E é por isso que é importante nós aprendermos o que a palavra de Deus diz sobre família, queridos. Veja que tudo que Deus tem, no que diz respeito à humanidade, começou com uma família. Quando Deus criou Adão e Eva, a sua imagem e a semelhança, Ele concedeu a Adão e Eva uma responsabilidade: multiplicar, fecundar, produzir na terra. Ou seja, o desenvolvimento da terra estava ligado à família formada por Adão e Eva. Amém? Família, queridos, é um projeto que nasceu para dar certo. Você pode dizer, mas Luana, por que tem situações? Porque tem situações.
Amém? E eu e você não compete a mim e a você julgar quem quer que seja. A minha responsabilidade e a sua é cuidar da nossa família, da nossa casa. A sua responsabilidade não é cuidar do casamento, nem da criação do filho dos outros, não. É cuidar da sua. Amém? Porque quando nós chegarmos diante do Senhor, irmãos, nós daremos conta da nossa vida. Então, cada um cuide do seu quadrado. Cada um cuide da sua vida. Amém? Essa é a nossa responsabilidade. Então, eu não quero que você fique pensando assim, era bom que fulano, beltrano, cicrano estivesse aqui. Não. Quem é para estar aqui é você. E glória a Deus por isso. Amém? Essa palavra é para quem está aqui, para quem está acompanhando online. Não para quem não veio ou não está acompanhando, é para você. Amém? Então, o desenvolvimento da terra, o projeto que Deus destinou à humanidade de governar, de dominar, Ele confiou a uma família. Deus capacitou individualmente Adão e Eva para dominar, para governar, concedeu a eles o potencial. Individualmente, irmão, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, com a capacidade de dominar, de governar, de multiplicar. Mas no que diz respeito ao plano de desenvolvimento da humanidade, Deus confiou a uma família. Amém? E nós iremos ver algumas coisas da palavra de Deus sobre isso. Abre comigo sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Eu gosto demais desse assunto. Eu gosto, irmão, porque eu sei que a palavra de Deus transformou a minha família, transformou a minha casa. Então eu sei que Deus está no negócio de família. Eu sei o que a palavra de Deus fez com a vida dos meus pais. Há mais de 20 anos a nossa família estava sendo esfacelada pelo diabo, bagunçada. Mas a palavra de Deus nos alcançou, queridos, e colocou em ordem a nossa família, a nossa vida. Amém? Então eu sei o que a palavra de Deus pode fazer. Agora, família é formada por pessoas. Precisa que todo mundo esteja com o coração certo. Porque se um está e o outro não tem muito o que fazer. Porque família se trabalha em unidade. Na mesma visão, na mesma perspectiva, no mesmo desejo. E eu sei o que a palavra de Deus fez na nossa família. Porque todos nós nos abrimos à exposição da palavra. E graças a Deus, queridos, há mais de 20 anos o casamento dos meus pais foi totalmente restaurado. Eles estão firmes no Senhor, servem na igreja local, estão sempre alcançando outras famílias. Os meus irmãos são como eu, envolvidos na obra desde sempre. Tementes ao Senhor, consagrados ao Senhor. Então vale a pena nós praticarmos o que está escrito na palavra em nossa família, em nossa casa, em nosso lar. Amém? Porque o avivamento, queridos, o poder de Deus, a vida de milagres precisa começar na nossa família, na nossa casa e no nosso lar. E aí sim vai se multiplicar. Onde nós passarmos, as bênçãos vão nos acompanhar. Amém? Aleluia. Então, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, eu quero que você acompanhe comigo. Então, em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, você vai ver que a Bíblia diz que Deus criou o homem, a sua imagem e a semelhança, a imagem de Deus o criou. Só que a partir do capítulo 2, você vai ver a formação do homem. É porque criar é diferente de formar. Criar é criar a partir do nada. Então, em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, o homem espiritual foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Deus estabeleceu a humanidade em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. Mas em Gênesis capítulo 2, Deus vai formar o homem no que diz respeito ao homem físico. Vai modelar. Então são verbos diferentes. Criar é uma coisa, modelar é outra. O que é modelar? É algo que já existe. Você só modela algo que já existe. Criar, não existiu e a partir daquele momento foi criado. Então, é em Gênesis capítulo 1, versículo 26, o homem é essência. Mas o homem físico, o homem casa, foi criado em Gênesis capítulo 2, formado, criado não, formado, modelado, a partir da essência que já existia. A essência, a imagem, a semelhança de Deus. Então, eu quero que você acompanhe comigo, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe
trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então a Bíblia diz, queridos, que lá estava o homem gerenciando os negócios de Deus. Mas não se encontrava para ele alguém que fosse apto para estar ao seu lado. E nessa necessidade, Deus viu a necessidade do homem de criar uma auxiliadora. Uma mulher que tivesse a capacidade de auxiliar. Então, queridos, no lar, no casamento, o homem foi chamado para ser o cabeça. E a mulher foi chamada para ser auxiliar. E quando esses papéis são invertidos, há uma desordem de resultado também. Veja só, a mulher e o homem individualmente foram criados com a capacidade de governar e de dominar. Mas no que diz respeito ao casamento, à família, Deus levantou o homem para ser cabeça. E levantou a mulher para ser uma auxiliadora idônea, apta. Alguém habilitado por Deus para auxiliar. Agora, isso não quer dizer que a mulher é menos. Não, irmãos. Veja que a mulher ela foi tirada da costela de Adão. Irmãos, a costela é o que protege o pulmão. Uma parte sensível do homem, do ser humano. É por meio dos nossos pulmões que nós respiramos. E a mulher ela foi tirada da costela de Adão. Então a mulher ela não foi feita de qualquer jeito. Ela foi feita a partir de uma parte especial, delicada, digna de honra. Amém? Ela não foi feita do pé do homem. Você já pensou? Que Deus não fez a mulher do pé do homem, tirou um pedaço do calcanhar dele. Vamos fazer aqui esse negócio. Não! Não! Foi logo da parte que vem depois da cabeça. Exatamente, irmãos, porque a mulher dentro de casa, na família, foi levantada por Deus, para auxiliar o seu esposo. Talvez você diga aqui, você nem sabe, Luana, eu nem sou casada e eu nem pretendo casar. Queridos, você está aprendendo do mesmo jeito, porque eu também ainda não sou casada e estou aprendendo a palavra. Amém? Então você aprende para você ensinar aos seus filhos, aos seus sobrinhos, aos seus netos, aos seus amigos. É válido, amém? É válido aprender a palavra, mesmo que a gente não esteja na condição de casado. Veja que eu sei o que está escrito na palavra de Deus sobre esse assunto e eu nem sou casada. Significa dizer que quando eu casar, porque eu já sei, eu vou desfrutar desse conhecimento. Eu vou colocar em prática aquilo que eu já aprendi. Então vale a pena aprender, amém? Não fica com o teu coração fechado sobre isso. Nós precisamos aprender o que a palavra de Deus diz sobre uma família, para que nós possamos construir a nossa família com base na palavra de Deus. E aí sim, a nossa igreja, o nosso ministério vai crescer e vai ser forte. Amém? Então a mulher ela foi levantada com essa capacidade de auxiliar. E o homem com a capacidade de ser cabeça. Isso não quer dizer melhor, que quer dizer responsabilidades diferenciadas. Agora, veja, é interessante que Gênesis capítulo 3 começa a falar, irmãos, da queda do homem. E o que é interessante é que, se você prestar bem atenção, Satanás, quando veio fazer a abordagem, ele procurou Eva. Ele não procurou Adão. Porque a mulher ela tem a capacidade de influenciar. De influenciar o seu lar. De influenciar o seu esposo. Você está rindo, né, homem? Mas peraí, viu? Que tem para você também. Mas a mulher ela tem a capacidade de influenciar os seus filhos,
o seu marido, os seus amigos. Na sociedade, a mulher tem a capacidade de influenciar, de um modo geral. A mulher consegue apresentar a ideia no formato certo, no formato que todo mundo compra a ideia. E é por isso que Satanás foi plantar aquela semente na mulher. Então isso diz duas coisas, que a mulher ela foi criada por Deus com a habilidade de influenciar. E diz também que a mulher deve prestar atenção ao que ela está ouvindo. Diz que ela é sensível a captar informações. Então, mulher, eu quero te dizer, cuidado com o que você anda ouvindo. Cuidado com o que você anda se expondo na televisão, nas suas conversas, nas rodas entre as amigas. Cuidado, porque o que estamos ouvindo de um modo geral, querido, sendo homem ou mulher, vai gerenciar, vai direcionar as nossas crenças. As nossas crenças são formadas a partir daquilo que ouvimos. Mas especificamente, olhando para o que está escrito na palavra de Deus, você vê que a mulher ela tem a capacidade de influenciar. E ela vai influenciar de acordo com o conteúdo que ela está se alimentando. Então, se a gente não se alimenta do conteúdo certo, a gente também não vai influenciar da forma certa. Então, veja bem qual é o conteúdo que você está se alimentando. Qual é a comida que você está comendo. Para que você possa influenciar o seu lar, a sua família, os seus filhos, os seus netos, da forma correta. Porque você tem essa capacidade. Amém? E é tão interessante isso, queridos, que você vê que Satanás ele argumentou bastante com Eva. Teve uma conversa ali, né, do inferno, mas foi federal, né? Mas quando chegou para Eva conversar com Adão, ela nem conversou muito. Veja o poder de influência da mulher. Ela nem conversou muito, irmão. Se você olhar lá no versículo 6, Gênesis capítulo 3, versículo 6, diz assim... Olha só, acompanhe comigo para você ver o que está escrito. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido. E ele comeu. Foi prático. O papo ali, se Satanás com Eva, a conversa foi muito longa, a conversa da mulher com Adão foi prática. O fruto era bom, mostrou a ele, trocou uma ideia rapidinho e ele já... comeu. Mas deixa eu te dizer algo. Aí possa ser que os homens agora estejam dizendo assim, bem que eu digo, que a culpada dessa situação foi Eva. Querido, deixa eu te dizer algo. Eva tinha o papel de influenciar, mas o poder de decisão estava sobre Adão. Porque Adão, dentro da família, foi levantado por Deus para ser o cabeça. Significa dizer que a decisão final, a escolha final, é responsabilidade do cabeça do lar. Isso não quer dizer que um ou outro está melhor do que o outro. São capacidades diferentes, concedidas pelo próprio Deus. São funções dentro da família estabelecidas pelo próprio Deus que são diferentes. A mulher tem a capacidade de influenciar, de ser auxiliadora, apta, idônea, de orientar, de instruir. Mas o homem tem a capacidade, foi chamado por Deus para ser o cabeça. E o cabeça é aquele que dá a palavra final. É por isso que... Ó o silêncio, né? Agora ninguém mais está rindo, né? É por isso que Romanos capítulo 5, versículo 12 e 14, diz que o pecado entrou na humanidade por Adão. Não por Eva. Você pode dizer, por que por Adão? Porque Adão foi levantado como cabeça daquela família. Como autoridade daquela situação. Por isso que entrou por ele. Mas veja que tanto um como o outro se perdeu no seu lugar de influência. No seu lugar, na sua função. Mas não está tudo perdido, não. Nós estamos apenas aqui vendo algumas coisas que aconteceu na família formada por Adão e Eva. Irmãos, uma outra coisa que aconteceu nessa família... é que você sabe que quando Eva foi criada, Adão falou, nós acabamos de ler, falou para ela... Essa é a coisa mais linda que eu já vi. Esta, afinal, é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, chama-se a varoa. Que coisa linda, meu Deus. Adão estava se regozijando, queridos. Mas quando o pecado entrou na humanidade, a Bíblia diz que no versículo 11, Gênesis capítulo 3, versículo 11,
Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comeste? Então disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Irmão, ele já está nessa desgraça que tu me deste. Me deu do fruto e eu comi. Aquele encantamento todo foi quebrado a partir do pecado. Mas veja que no plano original, a família é um projeto que nasceu para dar certo. Deus concedeu capacidades diferentes ao homem ao homem e à mulher dentro da família. Colocou eles dentro do jardim do Éden. Estava tudo favorável, irmãos. E na viração do dia, Deus vinha ter com o homem. Então estava tudo favorável para dar certo. Mas quando o pecado entrou, uma das coisas que foi esfacelada foi o relacionamento de Adão e Eva. Eva já não era a coisa mais linda. Era a desgraça que Deus tinha dado a ele. Mas deixa eu te dizer algo, isso parece até ser engraçado, mas você sabe que é exatamente o pecado que tem regido as famílias no mundo. Essa inversão de valores, de papéis, que tem regido as famílias no mundo. As famílias não se respeitam mais, não valorizam a família em si. E você sabe que aonde o Satanás planta a semente é na família, queridos. É jogando os filhos contra os pais contra os filhos, os cônjuges um contra o outro. Porque Satanás sabe que uma família forte, o plano de Deus vai ser concretizado aqui na terra. Mas uma família enfraquecida, o plano de Deus também vai ser comprometido. E é por isso que é importante nós aprendermos o que está na palavra de Deus. Amém, irmãos? Para que eu e você, aprendendo o que está escrito, nós possamos fazer a nossa parte. Você faz a sua parte, seu cônjuge faz a sua parte, seus filhos faz, nós iremos crescer e avançar. Mas graças a Deus que o plano de Deus para a humanidade não foi perdido no Jardim do Éden. Deus tinha uma saída, já tinha um plano elaborado no coração do Pai. O plano da redenção. Você veja aqui no versículo 15, você só ouça. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, o Senhor, naquele momento ali, o Senhor fez uma promessa. Olha, um dia, o descendente da mulher vai ferir a tua cabeça, serpente, a tua cabeça, Satanás, e vai recuperar de volta a autoridade perdida nesse lugar e vai devolver ao homem. Porque quando nós nascemos de novo, querido, fomos recriados em Cristo Jesus, nós ganhamos de volta, recebemos de volta o nosso direito de governar, de dominar e de multiplicar a autoridade concedida por Deus aos homens no que diz respeito à sua vida, nos é devolvida em Cristo Jesus. Para governarmos o mundo, governarmos a nossa própria vida. A nossa vida, porque o Deus desse mundo é Satanás, mas o Deus da minha vida e da sua vida é o Senhor. E Ele nos concedeu a autoridade para governarmos a nossa vida. Amém? Então eu quero que você acompanhe comigo e vá lá agora para Efésios capítulo 5. Porque a Bíblia diz que na plenitude dos tempos Jesus Cristo veio. Colossenses capítulo 3 diz que nós recebemos vida juntamente com Jesus Cristo. Fomos perdoados dos nossos pecados e transgressões e recebemos a vida de Deus. Amém? Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. O que significa dizer, irmãos, que quando nascemos de novo, o nosso espírito é recriado em Cristo. E nós passamos a carregar novamente o DNA de Deus, o DNA do sucesso, o DNA do crescimento e do avanço. Amém? Tal pai, tal filho. Você já escutou essa expressão? Tal pai, tal filho. Quando nascemos de novo, nos tornamos filhos de Deus. E como Ele é, nós somos na nossa essência, no nosso espírito.
Amém? Nós precisamos ter consciência de quem nós somos. Somos filhos de Deus. Assim como um filho natural herda as características dos seus pais biológicos, um filho espiritual de Deus herda as suas características de DNA, de informação, de conteúdo. São essas informações que estão dentro de mim e dentro de você. Tal como Deus é, nós somos os seus filhos. Amém? E nascer de novo, queridos, é a oportunidade também de reconstruirmos a nossa família, a nossa vida, os nossos relacionamentos de acordo com a palavra de Deus. Porque Deus nunca criou o homem para estar sozinho. Deus criou o homem para interagir uns com os outros. Amém? Não quer dizer que todo mundo vai casar. Não quer dizer que nada não vai acontecer no percurso. Mas a vontade de Deus perfeita, irmãos, é que nós fomos criados para estarmos em sociedade, nos relacionando, interagindo uns com os outros. E isso começa primeiramente na nossa casa, na nossa família. É por isso que nós precisamos aprender. Amém? Eu ainda não cheguei lá, mas você segura aí. Eu estou gostando. Você está? Eu estou. Estou gostando dessa pregação. Aleluia. Você espera só um pouquinho, tá? O verão de Portugal, né? Eu estou conhecendo agora. Pensava que era só frio. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua graça que nos assiste. Em Efésios capítulo 5, versículo 22, nós iremos ler na palavra o padrão de família de acordo com a nova aliança. O padrão de família construído a partir de pessoas que nasceram de novo, que tiveram um encontro com Jesus. Amém? Então acompanhe comigo. Então, Efésios capítulo 5, o título da minha Bíblia diz assim: o lar cristão, marido e mulher, a partir do versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Não, você fica comigo só para você não se dispersar, tá certo? Só escuta o que eu estou lendo. Para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem ao seu pai, à sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um por si, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então, nessa passagem, nós começamos a ver o padrão da família de acordo com a nova aliança. Aquela família que parecia que tinha sido perdida no Jardim do Éden, aquela composição tão perfeita, aquela sintonia estabelecida pelo próprio Deus, a partir do novo nascimento, passou a ser também uma nova realidade. Passou a ser possível realizar uma família de acordo com a vontade de Deus. Amém? Quando nascemos de novo, recebemos a capacidade de colocar a nossa vida em ordem, inclusive a nossa família. E a palavra de Deus deixa bem claro qual é o padrão dessa família. A Bíblia diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Então eu vou começar por aí mesmo. Sabe, queridas, submissão não é se humilhar. E queridos esposos, maridos também, submissão não é se humilhar. Sua esposa não tem que se humilhar para você. Submissão também não é um lugar onde você perde. O mundo está pregando, irmãos, que submissão é ruim, que submissão não é uma coisa boa, mas não é assim que funciona. Submissão é você colocar a sua vida, confiar a sua vida
a alguém que tem a habilidade dada por Deus de te proteger, de cuidar de você. É você submeter a sua missão a alguém, ao seu marido, que recebeu da parte de Deus a capacidade de cuidar de você. Então, submissão não é um lugar ruim. Irmão, submissão é o lugar da bênção. Deus é mais esperto do que eu e do que você. Submissão é a forma que Deus estabeleceu na sua palavra da esposa demonstrar o seu amor ao marido, se submetendo a ele. Agora você pode dizer, Luana, por que esse é o formato de Deus? Por que Deus estabeleceu a submissão? Porque se eu e você pensarmos bem, irmãos, lá no Jardim do Éden, houve a identidade do homem e da mulher foi deturpada. O ideal de família foi quebrado, foi esfacelado. Uma das coisas que Satanás fez na humanidade foi deturpar a identidade da humanidade. Então, significa dizer que se a identidade foi deturpada, a mulher que foi chamada na família para ser auxiliadora, o contrário disso é o quê? Ser cabeça. A mulher foi chamada por Deus dentro da família para ter o papel de coadjuvante e não de protagonista. Mas, uma vez que o pecado entrou, a identidade foi deturpada e essa mulher passa a ser tentada a ocupar o lugar de protagonista, o lugar de cabeça. Mas, querida, deixa eu te dizer algo. Na sua família, dentro do seu casamento, se submeter é o lugar da bênção e não o contrário. E há graça da parte de Deus para você se submeter. Amém? É um lugar de proteção. É um lugar de cuidado. Eu escrevi algo, está no meu livro, e o Senhor me instruiu dessa forma. Submissão é muito diferente do que o mundo pensa. Não é dominar a esposa. Preste bem atenção, querido. Querido esposo. Submissão não é dominar a esposa. Controlar suas vontades, impedindo-a de sonhar. É uma condição para que a mulher usufrua de proteção. Amada, veja essa manhã submissão como uma condição para que você usufrua e desfrute de proteção. Amém? Quando eu e você, um dia, eu vou ser casada. Quando eu andar em submissão para com o meu esposo, eu vou estar numa condição que eu serei protegida por ele. Porque Deus, veja só, uma das funções e responsabilidades do cabeça é prover, é cuidar, é proteger. Então, se o cabeça fizer bem o seu papel de proteger, de cuidar, de zelar, e a mulher se submeter, ela vai desfrutar dessa proteção. Eu vou ler mais alguma coisa aqui para vocês sobre isso. Submissão é a forma bíblica da esposa demonstrar o quanto ama seu esposo. Agora veja só, e é fácil a mulher ser submissa ao marido quando este ama tão quanto Cristo amou a igreja, ao ponto de se entregar à morte. Em outras palavras, o homem deve amar a esposa, colocando-a acima dos seus interesses e da sua vontade. Preste bem atenção, queridos. O apóstolo Paulo estava falando sobre que as mulheres devem se submeter ao seu marido. Devem colocar a sua vida no lugar de confiança ao seu esposo. Mas esse esposo não é qualquer um, não. Esse esposo é um homem que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja, queridos? Cristo se sacrificou pela igreja. Cristo se doou pela igreja. Cristo abriu mão de suas vontades pela igreja. Então, veja como é interessante. O apóstolo Paulo trata, no que diz respeito à mulher, à esposa, sobre submissão. Por quê, irmãos? Porque o Senhor estava instruindo Paulo sobre algo que a mulher seria tentada dentro do casamento, a passar por cima do cabeça, a passar por cima do homem. Mas o Espírito Santo também instruiu o apóstolo Paulo a instruir
a igreja de Éfeso, aos homens daquela igreja, a cuidar da sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, no que diz respeito à orientação para a mulher, é submissão. Mas no que diz respeito à orientação para o homem, é amor. É amor. Você lembra o que aconteceu no Jardim do Éden? Quando o pecado entrou, aquela mulher encantadora, espetacular que era para Adão, passou a ser a desgraça da vida dele. Aquele lugar de admiração que aquela mulher tinha no coração dele foi perdido. E é exatamente por conta disso que o Senhor está instruindo em sua palavra, através do apóstolo Paulo, aos homens amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Porque a mulher, irmãos, ela é a parte mais frágil. Não é mais frágil no sentido de fraqueza. Ela é mais frágil no sentido de delicadeza. Amém? Agora deixa eu te dizer algo. A mulher, para que ela seja submissa, ela precisa andar em sabedoria. O pré-requisito de uma esposa submissa, uma característica de uma esposa submissa é que ela é sábia. Provérbios capítulo 14, versículo 1 diz que a mulher sábia edifica o seu lar, mas a mulher tola com a sua própria mão a destrói. Não precisa nem de ajuda do Satanás. Ela sozinha bagunça o negócio, derruba a casa todinha. Mas que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Sabedoria no grego é sofia e significa prudência. A habilidade de discernir entre o certo e o errado. A habilidade de compreensão, de guiar, de instruir, de direcionar. Talvez, querida, você esteja aqui e você percebe que você não tem andado nessa sabedoria. Mas deixa eu te dizer, está tudo sob controle, porque Tiago, capítulo 1, versículo 5, também diz que se nós necessitamos de sabedoria, devemos pedir a Deus, que a todos dá liberalmente e não nega. Então, se você necessita de sabedoria na criação dos seus filhos, no seu casamento, na sua família, peça a Deus, irmão. Peça a Deus, querida. Ele vai te conceder e você vai andar em sabedoria. Amém? Aleluia. Você está sendo edificado? E andar em amor, queridos. Como que amor é esse? É o amor, não apenas o amor eros. O amor eros, existem 3 tipos de amor. O amor filéu, de amigo para amigo, fraternidade. O amor eros, entre o homem e a mulher, que é o amor da paixão. E o amor de Deus, o amor ágape. A nossa família precisa estar fundamentada no amor ágape. No amor de Deus. Porque é o amor de Deus que suporta todas as coisas. É o amor de Deus que supera. É o amor de Deus que perdoa. Irmãos, quando o amor eros, o amor filéu falha, o amor de Deus permanece inabalável. Então, querido esposo, você que está aqui nessa manhã, nesse lugar, sabe, o Senhor espera que você ame sua esposa como Cristo amou a igreja. E a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, que o amor de Deus foi derramado pelo Espírito Santo em nossos corações. Então, o amor ágape, o que é o amor ágape, irmão? O amor ágape, ele alcança a esfera do sentimento. Mas o amor ágape, ele não fica ali conformado com a esfera do sentimento. Porque você sabe que o meu sentimento e o seu é invariável. Um dia a gente está gostando de todo mundo, outro dia a gente não está. Mas o amor de Deus excede um sentimento. Ele é um comportamento. É uma atitude. E uma vez que nós nascemos de novo, esse amor foi derramado em nossos corações. Para que nós possamos agir corretamente. Em bondade, em misericórdia, em tolerância, em compaixão. Isso não apenas no que diz respeito ao casamento, mas em todas as áreas das nossas vidas. Uma igreja dividida, ela não vai muito longe, mas uma igreja fundamentada, uma igreja que escolhe o amor do tipo de Deus, ela vai crescer, ela vai florescer e no tempo certo ela vai dar seu fruto. Amém? Você não é perfeito, então pare de exigir que as pessoas da igreja sejam perfeitas. Olhe para o seu umbigo, cuide da sua vida e ande em amor. Ai. Até vim para cá, né? Aleluia.
O versículo 28 diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Quem ama, por quê, irmãos? Quem ama a esposa, mas nós também podemos dizer assim: quem ama e quem respeita o seu marido, o seu esposo, a si mesmo se ama. Porque os dois são uma só carne. Então você não cuida da carne do seu corpo de qualquer jeito. Então é exatamente porque é por isso que a palavra de Deus está instruindo. Mulheres, esposas, submetei a vossos maridos. Respeitai vossos maridos. Esposos, amai vossas mulheres. E cada um fazendo a sua função na família, essa família vai crescer, vai florescer. Seus filhos vão crescer, vão florescer e a nossa igreja vai ser forte. Amém? Essa igreja, irmãos, está entrando numa nova fase. O pastor Augusto está construindo uma família. Amém? E é por isso que é importante nós aprendermos o que está escrito na palavra. Amém? Isso começa na minha vida e na sua vida privada. Amém? Aleluia. Eita, que o negócio está pegando. Eu queria que você fosse comigo para Salmos, capítulo 127. Salmo 127. Obrigado, Senhor. Sabedoria é a capacidade, queridos, de dar a resposta certa no momento certo, apropriado. De falar o conselho certo. Sabe? Sabedoria é a capacidade, é a sensibilidade para perceber o que está fora do lugar. É assim ou não é, mulher? É assim que não é na família. Você é ou não é, na sua família, aquela que tem a sensibilidade para perceber o que está fora do lugar. E para dar instrução para colocar no lugar. Foi Deus que te concedeu essa habilidade, então usufrui dela. Exerce a tua função, o teu papel na tua família. Porque, sabe, irmãos, os teus filhos, eles vão se inspirar na família que eles estão vendo dentro da casa deles. Os filhos não serão diferentes dos pais. Os filhos não serão diferentes dos pais. Os filhos copiam e seguem o exemplo dos pais. Então, por isso que é importante nós não vivermos de qualquer forma, de qualquer modo. Amém? Salmo 127, falando agora dos pais para os filhos. Vai segurando aí só um pouquinho, tá? Diz assim, Salmo 127, versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Então diz que os filhos são herança do Senhor. Como é que você está cuidando dos seus filhos? Como é que você está cuidando dos seus filhos? Como é que você está tratando os seus filhos? Como é que você está educando, instruindo os seus filhos? E ainda que seus filhos já sejam adultos, casados, marmanjos. Como é que você está cuidando, instruindo, ajudando esses filhos? Irmãos, o teu filho, a tua filha, é a herança do Senhor na tua vida. Então, não cuida desse filho, dessa filha, de qualquer jeito, de qualquer forma. Você tem uma responsabilidade. Se é criança, educar nos caminhos do Senhor. Se é adulto, continuar instruindo, aconselhando, orando, zelando, guardando. Sabe, se você quer na sua velhice colher bênçãos na sua vida, se na sua velhice você deseja que os seus filhos cuidem de você, você precisa cuidar dos seus filhos enquanto eles são crianças, jovens e adultos. Porque a vida é uma colheita. A vida é uma colheita. Isso eu aprendi com os meus pais. Meus pais são filhos excelentes. Excelentes. E uma coisa que eu aprendi com a minha mãe e com meu pai foi isso. E minha mãe já disse, a minha alegria é saber que além de eu estar cuidando dos meus pais, porque eles merecem, obviamente, é saber que aquilo que eu estou plantando na vida dos meus pais, eu vou colher na vida de vocês. Quando eu também estiver precisando, vocês não serão omissos. Vocês não serão ausentes. Porque vocês estão aprendendo pelo exemplo conosco. Irmãos, os filhos aprendem com os pais pelo exemplo. E não apenas pelas palavras.
Então veja como você está procedendo diante dos seus filhos. E não apenas o que você está falando. Porque não existe isso. Faça o que eu faço, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não funciona no relacionamento entre pais e filhos. Os filhos são a cópia fiel dos pais. Então veja bem como você está cuidando da herança. E diz mais, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Como flechas na mão do guerreiro. Flechas. Já pensou o que a palavra está dizendo? Que os pais, que os filhos são como flechas na mão dos pais. Ou seja, você tem a responsabilidade de treinar, de preparar essa flecha. E no tempo certo, queridos, você vai soltar. E se essa flecha estava bem preparada, se a corda aqui, ó, da flecha, está bem puxada, bem esticada, bem firme, irmão, quando você soltar essa flecha, ela vai para o alvo certo. Ela vai para o lugar certo. Sabe, eu louvo tudo aquilo que eu tenho vivido no Senhor e que eu tenho feito no Senhor. É resultado da boa educação que eu tive dos meus pais. Eles realmente souberam puxar a flecha. E eu não digo isso para a minha honra nem para a minha glória, é para a glória do Senhor. Amém? Porque o mundo vai reconhecer Jesus através da nossa vida. Então a gente não pode viver de qualquer jeito não, crente. Amém? Nós temos uma responsabilidade. Nós devemos cuidar não apenas daquilo que professamos, mas de como estamos vivendo. Amém? Aleluia. Vai lá comigo agora, volta para Efésios capítulo 5. Estamos chegando ao lugar. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 6. Versículo 1 diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na ademostração do Senhor. Então, concluindo a parte dos pais, diz assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira. O que significa isso, irmãos? Vós, pais, não provoquei vossos filhos à ira. Sabe, irmãos, os filhos podem perder o foco no Senhor por conta dos pais. Você sabia que os filhos, eles podem perder o foco em Deus, o desejo de conhecer a Deus, o desejo pela salvação, porque eles não viram na sua casa um bom exemplo. Veja a responsabilidade dos pais. Mas há graça, queridos, porque nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo. E nascer de novo é a oportunidade de nós acertarmos, de nós avançarmos, de nós crescermos. Amém? Então, tudo isso que nós estamos aprendendo, a graça. O que é a graça? É a capacidade sobrenatural de produzir resultados. Então, tudo aquilo que a palavra de Deus está requerendo de mim e de você, a graça. Para a gente agir de acordo com a palavra e produzir o resultado. Aleluia. Mas diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Tem algum filho aqui? Todo mundo é filho aqui. Não é? Possa ser que os seus pais já tenham partido para a eternidade. Mas você sabe, se os teus pais já partiram para a eternidade, você sabe que para ter uma vida boa aqui na terra, tem que obedecer aos pais. Tem que obedecer aos pais. A Bíblia está garantindo que se nós quisermos correr tudo bem aqui na terra, nós devemos obedecer aos nossos pais, porque isto é justo. Porque os nossos pais, eles sabem mais do que nós. Os nossos pais são mais experimentados, são mais maduros. Os nossos pais sabem apontar a direção correta. E por isso que isso é justo e por isso que isso vai nos garantir uma vida boa aqui na terra. Então não se faça de ouvido de mercador quando seu pai e sua mãe estiver falando. Sabe o que é ouvido de mercador? Entra aqui e sai por aqui. Isso é uma expressão brasileira, não sei se tem aqui. Tem também, né? Não se faça de ouvido de mercador. Entra por aqui e sai por aqui. Não, irmão. Quando teu pai e tua mãe estão falando, um conselho, uma instrução da parte de Deus está vindo. E tem mais, você pode ser casado, bonitão, bonitona.
Entendeu? Você pode nem estar mais debaixo do lado dos teus pais. Mas quando teu pai e tua mãe estiver falando, presta atenção. Porque dali pode estar vindo um livramento para a tua vida, um livramento para o teu casamento, um livramento para os teus negócios, um livramento para a tua prosperidade. Então presta atenção. E fala sobre honrarmos os nossos pais. Honrar é diferente de obedecer. E na versão amplificada, que é uma versão em inglês, fala que honrar é ter um valor, uma autoestima ou um valor precioso pelos pais. Obedecer é assim, a pessoa manda, dá uma ordem, você obedece. Honrar é obedecer, mas sendo que por antecipação. A ordem, o mandamento, o conselho, a instrução nem chegou. Mas porque você conhece o caráter daquela pessoa, do seu pai e da sua mãe, você já sabe como agir. Então a Bíblia está dizendo, honra teu pai e tua mãe. Considere o caráter do teu pai e da tua mãe. E aquilo que eles esperam de mim e de você, nós devemos agir. Amém? Irmão, eu estou sendo abençoado, viu? Não fica assim não, mas rapaz, tanta instrução, é isso mesmo. É o que você precisa. Aleluia. Aí você pode dizer, Luana, mas eu sou solteira, ou eu sou viúva, ou eu sou divorciada. E a minha parte, qual é? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32, diz que o solteiro cuida das coisas do Senhor. O solteiro cuida das coisas do Senhor. Então, querido, se esse é o teu estado, solteiro, cuida das coisas do Senhor. Essa é a oportunidade de tu se dedicar ao Senhor, de tu dar o teu melhor, de tu se envolver com a obra, com o ministério, de você dar todo o seu tempo ao Senhor. Porque quem é casado tem uma vida dividida. Tem que cuidar das coisas do Senhor, mas também de como agradar o seu cônjuge. Mas quem é solteiro só tem um único cuidado, as coisas do Senhor. Então, a única responsabilidade que Deus está requerendo de você, se você é solteiro, além de honrar os teus pais, obedecer às autoridades, é você cuidar das coisas do Senhor. É você entregar o teu tempo ao Senhor. E isso, irmão, você está ganhando aqui e na vida que está por vir. Amém? Aleluia. Nós estamos chegando aos finalmente. Queria que você fosse comigo para 1 Pedro, capítulo 3. Aí você talvez diga assim, mas Luana, e o meu esposo não é crente? Nem a minha mulher não é crente. E agora, Jesus, me socorre? Porque eu estou ouvindo essas instruções aqui, aleluia, glória a Deus, mas é como é que fica o meu casamento? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. O apóstolo Pedro, ele dá um conselho. Ele fala assim, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ou poderia ser aí do seu marido, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então o apóstolo Pedro está dizendo, se o seu cônjuge não nasceu de novo, não entregou a sua vida a Jesus, não está andando na mesma visão que você, tenha um comportamento honesto, cheio de temor, que por esse comportamento ele será constrangido, será ministrado sobre a salvação. Porque, irmãos, você sabe que o mundo precisa mais da pregação das nossas ações do que das nossas palavras, é ou não é? O mundo está precisando da pregação das nossas ações e não apenas das nossas palavras. Porque viver, irmãos, é mais importante do que falar. Amém? Aleluia. E para encerrar, eu queria que você fosse comigo para 1 Timóteo, capítulo 5. Obrigado, Senhor. Eu gosto bastante disso aqui que está em 1 Timóteo, capítulo 5. Isso é uma correção dura do apóstolo Paulo, mas é necessária. Diz assim, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior que o descrente. Se alguém não tem cuidado dos seus, dos da sua própria casa, da sua família, dos seus pais, dos seus filhos, do seu cônjuge, dos seus netos,
é pior do que o descrente e tem negado a própria fé. Por quê, irmãos? Porque a obra da salvação começa na nossa vida individual. E o primeiro público que nós iremos alcançar é a nossa família. O que valerá o homem, irmão, ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? O que valerá você ganhar a sua vizinhança inteira e perder a sua família? Perder os seus filhos, irmão. Perder os seus pais. Os seus netos. Não valem. E é por isso que a Bíblia está dizendo, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Tem negado a fé e é pior que o descrente. Então Deus está te dizendo essa manhã, cuida bem da tua família. Cuida bem do teu lar. Talvez a sua família seja formada apenas por você e seus filhos. Irmão, cuida bem dos teus filhos. Você e seus netos, cuida bem dos teus netos. Você e seus pais, cuida bem dos teus pais. Mas cuida, tenha um zelo pela tua família. Porque a obra da salvação é primeiramente na minha vida e na minha família, no meu lar. Amém? E depois vai se expandindo para o mundo, para fora. Aleluia. Mateus capítulo 7, versículo 24... fala de duas casas, uma que foi construída sobre a rocha e outra que foi construída sobre a areia. Mas, irmãos, você há de concordar comigo. Pense um pouquinho comigo. Eu ouvi recentemente uma amiga minha que é ministra no Brasil falando isso. Eu achei interessante. Ela disse, irmão, se a gente pensar bem, quem é o homem que vai construir, pelo amor de Deus, uma casa na areia? Na rocha. Sã consciência fala de aprendermos o que está escrito na palavra e colocarmos em prática. Uma pessoa prudente, cheia de sabedoria, ela vai colocar a palavra de Deus em prática e vai construir essa casa, essa família, essa vida sobre a rocha da palavra. Mas você sabe que é possível nós nos enganarmos a nós mesmos? Ouvirmos a palavra e sermos negligentes, ouvintes negligentes, ou não operosos praticantes. Vim aqui todo domingo, toda quarta, toda sexta, participar de todos os eventos, levarmos as pregações para casa, comprarmos os livros e estarmos enganando a nós mesmos. Como? Não praticando a palavra que estamos ouvindo. E alguém que não pratica a palavra que não está ouvindo é semelhante a uma pessoa que, sem consciência, constrói a casa sobre a areia. Isso é muito sério. E vem as tempestades, vem as chuvas e derruba aquela casa, sendo grande a sua ruína. Mas um crente, irmãos, operoso, praticante, que considera a palavra de Deus, que pratica a palavra, ele vai construir a sua vida, esquece o celular, o telemóvel, e fica comigo. Ele vai construir a sua vida, a sua família, a sua casa, na palavra de Deus. E pode vir as circunstâncias e os obstáculos, e não vai derrubar aquela casa. Mas ela vai permanecer firme, inabalável. Então eu quero te dizer, família é um plano que nasceu para dar certo. Essa é a vontade de Deus, para a minha vida e para a sua vida. Então, não sei o que foi que aconteceu na tua história, na história da tua família, na história do teu casamento. Mas eu sei o que está escrito na palavra. Amém? E a palavra garante que família é um plano que nasceu para dar certo. E a vontade de Deus para as nossas vidas individuais. Eu não estou falando da vida do seu vizinho, estou falando da minha vida. E o Senhor está falando para você sobre a sua vida. É que a sua família dê certo, irmão. Que a sua família seja um lugar de paz, seja um pedaço do céu, seja como o Jardim do Éden. O que é que o Jardim do Éden tinha? Toda provisão. Era um lugar de crescimento, de avanço.
Era um lugar onde Deus manifestava a sua glória. A proposta do céu, queridos, é que tudo te vá bem. E que na sua família você seja próspero, você seja bem-sucedido. Que os teus filhos estejam aqui na igreja junto com você. Sabe que essa é a vontade de Deus? Que os seus filhos estejam aqui aprendendo a palavra, ouvindo do Senhor. Você pode, Luana, e o que é que eu vou fazer? Você vai pedir sabedoria a Deus. Ele vai te dar, Ele vai te mostrar como você ganhar o coração dos seus filhos. E eles congregarem nessa igreja tão quanto você. O Senhor vai te dar as estratégias certas. Fica de pé. O Senhor vai te dar as estratégias, irmãos, a instrução certa. Luana, você não sabe, mas está um pé de guerra lá em casa dos infernos. Sabe, coloca a tua vida diante do Senhor, a tua família diante do Senhor. Nós temos o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo é mestre, é professor. É aquele que nos ensina todas as coisas, que anuncia o que está por vir, que nos instrui na verdade. E o Espírito Santo quer nos ajudar. Deixa eu te falar algo, eu estou encerrando de vez. Nós precisamos levantar o estandarte da família para o mundo. Nós precisamos que as nossas famílias sejam firmadas na palavra de Deus, que frutifiquem. Nós precisamos, sabe, solteiro, o seu namoro deve frutificar para o Senhor. Você não está construindo uma família? O seu namoro é um namoro santo. O seu namoro, solteiro, não é igual ao mundo. Um namoro de carnalidade, não. É um namoro que a proposta dele, você que está em casa, é que uma família seja construída. Então, os teus amigos que são solteiros precisam ver um namoro santo. Um namoro diferente. Um namoro compromissado com o Senhor. O mundo precisa ver na igreja famílias fortes. Filhos fortes. Pais fortes. Porque aí eles vão desejar o que nós temos. Amém? Então, eu queria que você fechasse seus olhos, levantasse suas mãos e eu vou estar orando e encerrando. Senhor, nós te rendemos graças por essa manhã. Eu queria que o músico viesse aqui, por favor, dedilhasse um pouquinho. Nós te rendemos graças por essa manhã, Pai. Porque a revelação da Tua palavra nos esclarece, nos dá entendimento e nos aponta o caminho que nós devemos andar. Nos ajuda, Senhor, a correspondermos com a expectativa do Teu coração. Nós nos abrimos a Você, decidimos depender de Você, Senhor. Nós queremos construir a nossa família na Tua palavra, a nossa família naquilo que está escrito na Tua palavra, Senhor. Colocamos nossa vida diante de Você, Senhor, e nos consagramos a Você. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o que Deus tem para você é uma família de sucesso, é filhos de sucesso, é pais buscando ao Senhor, é um casamento de paz. Não desiste da tua família, não desiste dos teus filhos, não desiste dos teus sobrinhos, dos teus netos, dos teus amigos. Não desiste de você mesmo, querido. Não importa onde você errou, onde você fracassou. Não importa o que Satanás quis destruir na sua vida no que diz respeito à família. Eu quero te dizer que Deus faz todas as coisas novas quando nós alinhamos nosso coração com a palavra. Amém? Então, se a sua família está aqui, eu quero que você procure essa família. Se seu cônjuge está aqui, fica junto dele. Vai para perto dele, abraça ele. Vamos fazer algo diferente agora. Segura a mão dele. Se seus filhos estão aqui, vai para junto dos teus filhos. Tua filha está aqui. Sabe, irmãos? Vai para junto dos teus filhos. Todo mundo vai se achegando. Agora eu quero que você, que sua família não está aqui, você se junte com alguém, que a família também não está aqui, mas a família espiritual está presente. Se junte com essa pessoa. E eu queria que você começasse a orar por alguns minutos pela tua família e pela família dessa pessoa. Coloca diante do Senhor, queridos, esse casamento, esses filhos, esses netos, esses pais. Deus quer restaurar famílias na nação portuguesa. Deus quer restaurar o conceito de família em Portugal. Porque eu sei, irmãos, esse tempo que eu estou vivendo aqui, que Satanás tem bagunçado as famílias portuguesas.
tem quebrado, tem desvalorizado a família portuguesa. Mas eu quero te dizer que Deus quer restaurar a nação portuguesa, Portugal, a partir de famílias fortes, de filhos fortes, de pais que temem ao Senhor. Sabe, irmão, libera o perdão para os teus pais. Eu não sei o que foi que os teus pais fizeram. Eu não sei onde eles te magoaram. Eu não sei onde eles pisaram na bola contigo, mas libera o perdão para eles. Libera o perdão, queridos, para o teu cônjuge, para o teu esposo, para a tua esposa. Abençoa a vida dessa pessoa. Não segura aquilo que não serve para você. Porque quando eu e você seguramos, nós impedimos a graça de Deus de agir. Abençoa a vida dessa pessoa, queridos. Lembra aí da pessoa da tua família que pisou no teu calo. E abençoa a vida dessa pessoa. Libera perdão. Famílias fortes, famílias fortes, famílias fortes, famílias fortes, famílias fortes, famílias edificadas na palavra do Senhor, famílias restauradas, o amor de Deus reinando nas famílias, nos lares dessa igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, um novo tempo nessa igreja. Um tempo em que a família vai ser reconstruída, vai ser erguida nessa igreja e vai raiar a luz de Deus em todo Portugal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, casamentos transformados, restaurados. Mulheres andando em sabedoria. Esposos andando em amor. Filhos obedecendo e honrando os pais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O vento do teu Espírito nesse lugar. O vento do teu Espírito nesse lugar. Restauração, 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 transformação. Relacionamentos curados, relacionamentos curados, transformados. Famílias curadas, transformadas. Aleluia. Amém. Aleluia, queridos. É exatamente isso. O teu sucesso começa na tua família. O teu sucesso começa na tua vida privada. Amém? Não importa o que aconteceu, se apega à palavra e coloca a tua vida privada, a tua vida particular em ordem. A graça de Deus vai te assistir e você vai frutificar, vai florescer e no tempo certo você vai dar frutos. Amém? Muito obrigado pela atenção e receba em amor. Amém? Eu creio que a palavra que foi ministrada essa manhã, irmãos, eu sei que em alguns momentos pode até ter sido dura, mas é uma palavra, irmãos, de livramento. É uma palavra que nos chama para um lugar de uma vida equilibrada, de uma vida moderada, de acordo com a palavra. Amém? Então, recebe em amor essa palavra. Eu ministrei aquilo que estava no meu coração, porque eu amo sua vida. Eu amo sua vida e eu sei que se sua vida privada, íntima, particular, em família, estiver organizada, todas as coisas vão te suceder bem. Amém? Aleluia, você pode sentar. Obrigado. Quem é que já reparou? Aliás, não vou perguntar quem é que foi abençoado, porque todos fomos abençoados. Quem é que já reparou nestas colunas que estão aqui à frente? Toda a gente. Mas se calhar alguém está a perguntar, mas o som está igual, apesar das colunas estarem ali? Elas estão aqui, mas ainda não estão a funcionar. O nosso pastor andou durante várias semanas a falar para nós nos irmos preparando, buscando a Deus, para hoje então colhermos a oferta para estas 5 colunas que vão substituir as colunas velhinhas que estão aqui. E eu não vou pregar,
falar sobre finanças. Ele já falou ao longo destas semanas todas. Eu vou só passar aqui ao Sérgio, que ele, melhor que eu, sabe, é o homem do som, é o homem da música, e ele vai-nos falar acerca delas. Amém? Mais uma vez, bom dia. Pronto. Nós temos este projeto, graças a Deus que é mais uma vitória que nós vamos ter. E, irmãos, há uma palavra de Deus que eu compartilhei, que Deus trouxe até mim, e o pastor pediu para eu também falar a vocês, que está em Neemias 10, 39, e diz assim: e os israelitas, inclusive os levitas, devem trazer ofertas de cereal, de vinho, de azeite para os depósitos, onde se guardam os utensílios para o santuário. É onde os sacerdotes ministram, é onde os vigias das portas e os cantores se posicionam. Eis, portanto, que não haveremos jamais de tratar a casa do nosso Deus de maneira desleixada. Pronto, a palavra de Deus, aqui diz tudo, né? A palavra de Deus, ela também nos corrige e nos ensina, né? E acho que a palavra que Deus para nós é não devemos deixar a casa de Deus desleixada. E graças a Deus estas colunas funcionaram, deram tudo o que tinham, mas estão velhinhas, né? Elas às vezes deixam de funcionar, outras vezes, tipo, nós chegamos... Lembro-me de uma vez aqui, o irmão Rui, ele disse, fazendo sinal, baixa a guitarra, não se ouve o pastor. Então, simplesmente, as colunas aqui deixaram de funcionar. Então, estava a ouvir só a guitarra. E então, pronto. Assim, estas colunas, isto é do melhor que há, irmãos. Também porque vocês são o melhor que há. Vocês são o povo de Deus, são os filhos de Deus e merecem o melhor. Então, graças a Deus, tipo, isto são 4 tops e é um sub. Portanto, isto é para os graves, né? Para poderem estar... distribuído bem o som, será, imaginem, mais ou menos isto. A gente também encomendou uns suportes especiais para elas, como elas são muito grandes, para ficarem deitadas. E então será colocado mais ou menos na disposição destas, portanto, 1, 2, 3 e 4. Isto, pronto, o som não tem nada a ver com isto que vocês estão a ouvir. Estas colunas têm 1100 watts, a nível de grave. Isto tem um woofer de 15 polegadas, portanto é quase do tamanho da coluna quase toda. E então o som é espetacular, depois vocês vão ver a diferença, é brutalíssima. O pastor, quando ele foi ouvir, ele assim, uou, ele assim, isto sente-se tudo aqui, ele assim, com a maneira dele, não é? E então não tem nada a ver, o som é espetacular e... Pronto, chegou a hora de nós semearmos também e darmos um pouco da nossa vida e nós vamos ser recompensados, né? A gente não deve dar para a obra ou estar a pensar isto, mas quando nós cuidamos, Deus também cuida, né? Quando nós semeamos, colhemos. É a lei da vida, tudo que nós semeamos, colhemos. E então, se queremos semear, quando nós semeamos bondade, colhemos bondade. Quando semeamos um sorriso, colhemos sorriso. Às vezes eu estou a falar com as minhas filhas, também hoje estava-me a lembrar, e é uma das coisas que eu vou ensinando à Joaninha, principalmente que é a mais velha, né, já tem um entendimento diferente, e eu estava a dizer a ela, filha, se tu queres ter, ainda hoje de manhã estávamos a falar sobre isso, e estava, filha, se tu queres... colher qualquer coisa, tu tens que semear primeiro. Mesmo a nível de trato com outra pessoa, filha, se tu queres que a pessoa seja simpática para ti, tens que semear primeiro. E vais colher de certeza a simpatia da pessoa. Não é? Porque às vezes as crianças, não é, são um bocado... Não é? Oh pai, a menina disse-me não sei o quê, a outra... Porque... Então, assim, oh filha, se tu queres que ela seja simpática para ti, tu tens que ser simpática primeiro para ela. E certeza que vais escolher simpatia. E então, graças a Deus, isto ainda não está pago, não é? O pastor passou já o cheque, não é? Como ele disse.
mas graças a Deus, porque já é um alvo atingido, amém? Graças a Deus por todos vocês e sabemos que a necessidade vai ser suprida. Um bocadinho a cada um, não custa nada e graças a Deus que vamos ter esta bênção aqui na nossa igreja para podermos ouvir a palavra como deve ser, para ouvir a música e de certeza que vocês vão notar a diferença porque é brutalíssimo, está bem? Então eu queria pedir, Olga, por favor, os assistentes, 2 assistentes aqui. Ok? Então vamos preparar a oferta e, como ele disse, em relação à filha, que a filha já tinha mais entendimento, graças a Deus que nós também não somos uma igreja crescida, já temos entendimento da palavra de Deus e vamos então semear com fé, com confiança. Amém? Então, vamos levantar e vamos levantar as mãos para as ofertas. E querido Pai, o nosso pastor colocou a visão de antemão que esta oferta iria superar e sobrar para as necessidades do preço das colunas. E nós agradecemos, Senhor, desde já, pelo alvo que vai ser atingido, ou já está atingido, pela Tua graça, Senhor. E Te agradecemos também porque, apesar de poder parecer a alguém que a oferta foi grande e que vai ter e que poderá faltar, Tu desde já já estás abençoando estas ofertas e ninguém vai ter falta de nada, mas vamos ver o milagre da multiplicação na vida de cada um, acima daquilo que nós pensamos ou Te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. E antes de acabarmos, antes de terminarmos, antes de irmos para casa, eu queria falar um pouquinho para todos aqueles que vieram hoje aqui pela primeira vez, ou que, apesar de não ser a primeira vez, ainda não tiveram o privilégio de receber Jesus como Senhor e Salvador, coisa que todos aqueles que já o fizemos, vivemos isso e é realmente um grande privilégio, porque a Bíblia diz que todos nascemos criaturas de Deus, mas filhos de Deus são aqueles que receberem Jesus como Senhor e Salvador. E o que é isso de receber Jesus como Senhor e Salvador? A Bíblia também fala que todos nós nascemos debaixo do pecado. Ninguém é perfeito, mas essa imperfeição já vem, como há bocado a missionária Lana falou, já vem de Gênesis, de quando Adão desobedeceu a Deus, em que o homem que estava debaixo da glória de Deus, que tinha comunhão íntima com o Pai, ficou separado de Deus. E foi para isso que Jesus veio a esta terra. Ele não veio apenas para ser um exemplo, para mostrar-nos como é que nós devemos proceder em amor, para nos mostrar o Pai. Ele veio também para isso, mas acima de tudo, Ele veio para nos reconciliar com o Pai,
para destruir a barreira do pecado que estava entre nós e Deus. Então, hoje, eu convido todos aqueles que ainda não fizeram, quer aqui, quer alguém que esteja a ver pela internet, que o faça e todos juntos vamos ajudar. Então vamos fazer esta oração. Ó Deus, eu sei que eu falho, eu sei que eu erro e sei que o pecado me separa de Ti. Mas eu creio que enviaste o Teu Filho a esta terra para, na cruz do Calvário, pagar o preço de todos os meus pecados. Eu me arrependo e te peço perdão por todos os pecados e recebo agora o sacrifício que Jesus fez por mim naquela cruz. Obrigado, Jesus. E te peço também, Senhor Jesus, daqui para a frente, que me guies sempre no teu caminho, que me ajudes a andar na vontade do Pai. E Paizinho querido, obrigado pela minha salvação, agora mesmo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos dar uma salva de palmas por todos aqueles que o fizeram. E quantos é que o fizeram hoje pela primeira vez? Há aqui alguém? Glória a Deus, irmã Ali. Glória a Deus. Há mais alguém? Então, eu peço à irmã que antes de sair, que venha aqui, temos um presente, uma lembrança. Antes de sair, antes de terminarmos, e a todos os outros eu despeço-me com uma boa semana, abençoada, tudo bom, e até sexta-feira. Antes de sairmos, a missionária Luana, ela quer tirar uma foto à igreja toda, então fiquem no mesmo sítio. Virem-se para trás, mas virem-se para trás. Aqueles irmãos aí do cantinho é que venham para aqui, já agora. Cheguem-se todos aqui para a frente. Irmãs, venham para aqui. Todos aqui juntinhos, virados ali para